Boa noite, galera. Esse vídeo fica como complemento da live de ontem, que deu alguns problemas, e eu vou instigar algumas perguntas e respostas. A primeira, o que é Deus? Deus é. Todo mundo tem a sua concepção de Deus. Para mim, especificamente, é a grande força cósmica, a natureza superior, que criou tudo e todos. Isso, é, é uma definição que pode ser aplicável para Deus, né? Se Deus é um ser superior, ele necessariamente teria que ter uma forma. Sim, porque é, ao classificarmos Deus, a força cósmica da criação como um ser, estaríamos tornando Deus, a natureza como um ser vivo. E, na real, a concepção de um criador é, é como sendo um ser é limitante. Deus é mais do que um ser. Deus é a totalidade das coisas. Tudo é Deus. O universo é Deus. É, é, lembrando que eu estou falando da concepção panteísta de mundo, né? O ateísmo, como crença, não tem a verdade absoluta sobre a origem de tudo. E quando eu falo ateísmo como crença, a própria ideia de que Deus não existe, concepção de que Deus não existe é uma concepção pessoal. Eu não consigo provar nem que Deus existe, nem que Deus não exista, do ponto de vista científico, é lógico. É a questão de fé. Isso fica bem claro. Deus seria o nome que o ser humano deu à natureza, à força cósmica, sim. Segundo a filosofia panteísta, sim. Deus é o nome que o senso comum atribui à natureza, criadora da vida na Terra e na vida em outras partes do universo que possam existir. Ou seja, tudo é Deus, o panteísmo. O panteísmo. É, porque a natureza permite o mal. Se eu, se eu sou a natureza superior a Deus e não permitisse o mal, eu seria um ser consciente? Não, eu não seria um ser consciente. Por exemplo, um leão não é mau, ele não conhece a maldade. Ah, mas ele caça, ele tira a vida de outros animaizinhos, mas mas é da natureza dele. Mas isso ele não tem consciência de certo ou errado. Então, o mesmo não é mal. Bem e mal é uma consciência. Você pode. É, o universo é feito do equilíbrio. Bem e mal, caos e luz, trevas e luz, tudo depende do contraste. Ou seja, não existe. É, se o ser humano não conhecesse o que é o mal, como que poderíamos dizer se somos bons, se não existe a maldade? Ou seja, é o equilíbrio das forças. E aqui eu não estou falando de Bíblia, eu não estou falando de religião, mas a natureza é feita do equilíbrio da totalidade. Então, se nós fôssemos só bom,
não seríamos um ser consciente, seríamos espécie de robôs biológicos que não sabia, não tivesse consciência do certo e errado. Simples assim. É... O fundamentalismo crente, quando eu falo crente, fundamentalismo crente, eu reúno todas as religiões. Deve ser atacada? Sim. Eu não posso dizer que fulano de tal vai para o inferno porque ele não acredita em Deus. Quem sou eu para falar isso? É uma das coisas, ou seja, o fundamentalismo crente. E o fundamentalismo ateu deve ser atacado? Sim. É, ninguém é portador da verdade absoluta. A verdade é relativa. Há mais mistério no céu e na terra que supõe a nossa vã filosofia. Como já dizia a literatura de Shakespeare. E aqui eu estou me permitindo fazer essa análise do ponto de vista filosófico, não científico, que fique bem claro. Há que se separar religião e ciência? Sim. Religião faz parte de uma crença pessoal minha ou de vocês, seja vocês cristãos, judeus, shintoístas, ateus, agnósticos. É, é, e a ciência tem a sua limitação. É por isso que eu afirmo categoricamente que não existe nenhuma ciência que consegue provar se Deus existe ou não existe. É questão de fé. É, ou seja, Deus não é objeto de estudo de nenhuma ciência, então não deve ser misturado a crença pessoal com religião. E dentro dessa pergunta pode ter uma outra pergunta que pode servir como a pergunta 11. É, a ciência é ateia? Não, a ciência não é ateia, nem cristã, nem judaica, nem nada. A ciência é neutra. Você pode ser um cientista e, mesmo assim, ser um bom ser cristão ou seguidor de qualquer religião. Existem verdades absolutas? Não. A única verdade absoluta é a morte, mas ninguém sabe o que acontece depois da morte, cientificamente falando. E a última, que seria a pergunta 10, né? O Estado teocrata e o Estado ateu deve ser criminalizado? Sim. Ninguém deve ser ateu por imposição e ninguém deve ser cristão por imposição. Ou seja, eu sou a favor do Estado laico. E é por isso que eu defino o meu canal como um canal laico como o Estado deveria ser. É isso aí. Boa noite a todos. E aí, o cumprimento da live que não deu para